Boa noite, jovens. Estamos no ar com mais um Melhor da Noite e hoje vamos falar aqui com o Lívio Nunes. Você é formado em indústria farmacêutica e hoje em dia trabalha com... Eu sou formado em farmácia. Farmácia. Né? Aí eu tenho uma habilitação em indústria farmacêutica, né? E sou professor da Universidade Federal do Piauí. Mas atualmente eu estou na diretoria técnica da FAPEP, a Fundação de Amparo à Pesquisa no Estado do Piauí. Sim. Me diz qual a diferença entre a questão da indústria farmacêutica. Tu é formado em farmácia e especialista em indústria farmacêutica. Isso. O que ela faz exatamente? Assim, na minha época, né, há muitos anos atrás, a gente se formava em farmácia e depois fazia uma habilitação. É como se fosse uma residência médica, né? Só que a gente fazia em análises clínicas, que é o que é conhecido como bioquímico, ou indústria farmacêutica, ou bromatologia, que é na indústria de alimentos. No caso, eu escolhi a indústria farmacêutica. Entendi. Eu vi aqui que você trabalha também na parte de inovação. Como foi, em que momento você começou a trabalhar também nessa parte? Rapaz, a origem disso remonta à minha infância, né? Então, eu tinha duas coisas que me empolgavam muito. A pesquisa, a questão de ser pesquisador, ser cientista, certo? E também a questão do empreendedorismo. Até por conta do meu pai, que sempre foi comerciante, eu via isso, achava isso muito interessante. Então, na minha cabeça estava claro, eu quero ser pesquisador, né? E fui criado dentro de uma farmácia. Meu pai era dono de uma farmácia. Daí, então, veio essa coisa de juntar a minha vontade pela pesquisa com o curso de farmácia. Na época, não tinha farmácia em Teresina. Daí, eu fui para Fortaleza. E lá em Fortaleza, eu comecei a atuar na pesquisa logo cedo, nos primeiros anos de faculdade, e notava aquela coisa da gente desenvolver pesquisa e essas pesquisas gerarem dissertações, teses, TCCs e serem colocadas na prateleira da biblioteca. Então, aí eu comecei a me inquietar com isso, disse, não, a pesquisa ela tem que sair dos muros da universidade, tem que chegar até a sociedade. Então, eu acho que esse é o ponto que originou essa minha inquietação e essa vontade de trabalhar com inovação e com empreendedorismo. Tu era um aluno nerd? Não, eu era um aluno mediano, sabe? Eu me interessava muito pelas matérias que eu gostava, né? Então, eu acabava estudando mais e tirando notas boas, e eu me empolgava muito com a prática. Então, depois que eu entrei na universidade, tinha as bolsas de iniciação científica, monitoria, eu só fiquei o primeiro semestre sem bolsa. Passei o resto da faculdade todinha com bolsa. Eu saía de um lugar e ia para outro. Mas você sempre foi aquele aluno curioso, né? Gostava de ler, gostava de conhecimento. Sim, eu gosto de me definir como uma criança numa loja de brinquedos. Acende uma luzinha, eu corro para lá, tem outra coisa, e isso acaba, às vezes, me atrapalhando, porque eu não concluo algumas coisas que eu comecei, porque fico... Na minha época de estudante, isso era muito mal visto. Na minha época, a formação era do especialista. Vou chamar um pouquinho o microfone. Era do especialista. Só que, hoje, eu vejo que o fato de não ser especialista até facilita a minha vida, né? Eu costumo dizer para os meus alunos que é necessário que para você ter boas ideias, é importante que você não tenha foco. Quem é focado, quem só estuda um assunto, só trabalha um tema, é muito focado, ele não consegue ter boas ideias. As boas ideias, elas surgem da ligação de várias possibilidades, né? Então, como eu fiquei, na minha época, eu era monitor de química orgânica, de farmacologia e gostava de química analítica, então eu acabava fazendo muitas coisas que desfocavam. E isso facilitou minha vida hoje. Hoje eu consigo perceber oportunidades mais facilmente, porque eu começo a ligar várias áreas diferentes. Olha, eu tava dizendo, eu sei que eu não estou ficando doido. Eu sempre falei isso. As pessoas diziam, Caio, tu tem que ter um foco. Ou você vai ser isso, ou você vai ser aquilo. Eu nunca gostei. Eu achava que tampava isso aqui, você focava em uma coisa só, e você deixava as oportunidades passarem. Você pode aprender mais de alguma coisa. Não que você vá fazer tudo bagunçado e acabar não aprendendo nada. Não, mas eu acho que isso abre mais a mente, te dá um maior conhecimento de mundo, né, Lívia? Assim, para você construir o teu pensamento, desenvolver a tua ideia, certo? Não ter foco é melhor. No entanto, depois que você definiu a tua ideia, eu criei essa caneca, né?
Então, eu não ter foco foi legal para criar a caneca, certo? Agora, para daqui para frente, desenvolver o negócio, Justo. né? Empreender com essa caneca, aí eu preciso focar. Sim. Aí as ações são mais focadas. Então, para ter a ideia, sem foco. Agora, para fazer com que a ideia gere um Desenvolver negócio, a desenvolva ideia, a ideia, né? aí você precisa de foco. Entendeu? Eu tô, assim, infelizmente, ou felizmente, não sei, as pessoas hoje em dia estão muito focadas, já estavam, mas é mais complicado hoje em dia. Concurso público, estabilidade, 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 estabilidade. Eu acho que isso atrapalha muita gente que tem potencial para ser bom empreendedor ou para ter grandes ideias, mas ele está muito preocupado com estabilidade. Caio, graças a Deus isso está sendo quebrado, né? Então os jovens hoje estão mais empreendedores. E o empreendedorismo não é só você criar uma empresa sua, é você ser empreendedor onde você trabalha, Sim. certo? Então eu até costumo brincar, né, uma piada velha que eu falo nas minhas aulas, nas minhas palestras, é que no Piauí os meninos eram criados para passar num bom concurso e as meninas para casar com um bom concursado. Né? Então, isso era o nível de felicidade que os nossos pais colocavam na nossa cabeça. Eu mesmo passei minha vida toda, meu filho, olha o concurso do Banco do Brasil, olha o concurso da Caixa Econômica, sabe? Então, sempre é concurso, concurso. Só que o mundo todo, certo? Está caminhando para o mesmo lugar, que é o mínimo do Estado, o Estado mínimo. Então, não vai ter concurso, não vai ter vaga para todo mundo, certo? E eu acredito que o nosso desenvolvimento, ele está atrelado ao empreendedorismo, Sim. certo? À inovação, né? Então, estados ricos, né, como o Maranhão, um estado muito rico, né, de sua natureza, de suas jazidas e tudo mais, precisa inovar, precisa desenvolver tecnologias, certo? Então, lá no Piauí, por exemplo, a gente tem uma produção de soja muito grande, certo? E aí existe um medicamento, um fitoterápico, né, que é feito com isoflavonas de soja, certo? É uma molécula que é isolada do grão de soja, certo? Que é para as mulheres no período de menopausa, ou seja, todas as mulheres vão passar por esse período onde está uma dificuldade, uma variação hormonal muito grande, tem sérios problemas de humor, por exemplo, né? Dentre outros. E aí, a isoflavona de soja é um dos produtos que é utilizado. Nós não produzimos, nós compramos de fora. E nós somos grandes produtores de soja. Então, não dá para entender, né? Isso acontece No Brasil todo, na verdade. Né? Então, é importante o nosso domínio da tecnologia, nós sermos o celeiro do mundo. É importante, eu não estou tirando essa importância. Agora, nós precisamos agregar valor aos nossos produtos. Sim. Certo? A gente precisa fazer com que 1 quilo de soja tenha o preço de 1 quilo de chip de computador. É isso que dá. E o fato importante agora é que não existe mais essa coisa de eu estou lá no Piauí, eu estou lá em Caxias. Não, está no mundo. O mundo está aberto. Então você tem como se comunicar e a pandemia acabou, vamos dizer assim, avançando 10 anos em um ano. Justamente. Nessa questão da tecnologia, né? Por exemplo, eu estou dando aula virtual, né? Eu terminei a disciplina de empreendedorismo uma semana passada, certo? E foi muito bom, os alunos gostaram muito, né? Teve uma declaração de uma aluna assim que me encheu de orgulho, né? Quando ela disse: professor, eu me cadastrei na sua disciplina para cumprir crédito, sabe? E eu estou assim apaixonado, eu vi outro mundo com essa questão do empreendedorismo, né? Então, eu acredito que no futuro a gente não vai voltar mais atrás. Muitas coisas vamos resolver virtualmente. Sim, isso facilita muito. Um exemplo um amigo nosso, Ítalo, o seu filho Luiz conheceu também. Inclusive, já fica o convite aqui para o Luiz também, que é muito bom na área de inovação. Vem dar uma entrevista para a gente futuramente aqui, viu? Deixe de timidez. É que ele é meio tímido, é o filho do Livre. E o Ítalo, ele trabalha para empresas na Europa. Ele foi lá para conhecer, até fala, tu foi mais para passear do que para trabalhar em si. E ele mora aqui em Caxias e ele presta serviço para empresa na Europa. Um amigo meu mora em Teresina, presta serviço para empresa nos Estados Unidos. Então, não tem realmente o que você falou, não tem aquele negócio de falar, eu estou aqui em Caxias,
não tem como eu trabalhar lá para fora. Não, a pessoa está conectada com o mundo o tempo todo. Eu tenho um projeto que... Eu fiz o pós-doutorado na Universidade de Coimbra, em Portugal, né? Pós-doutorado em? Em tecnologia farmacêutica. Né? E atualmente eu tenho um projeto que eu estou tocando com o pessoal de Portugal e da Espanha. Né? E o professor da Espanha eu vi uma vez. A gente fez uma reunião em Salvador. Certo? Tudo a gente faz via internet. Né? Então é um projeto de nanotecnologia bastante interessante, né? Em que ele desenvolve nanopartículas que elas liberam o princípio ativo lá no intestino. Então, substâncias, por exemplo, por que não existe insulina oral? A insulina injetável? Porque a insulina é uma proteína. Quando ela chega no estômago, ela é degradada. Então, tem que ter alguma coisa que proteja essa molécula para que ela seja liberada no intestino. Daí, esse professor ele trabalha com isso. Ele trabalha com uma proteína do milho. Certo? Só que a gente está propondo trabalhar com a goma de cajueiro, que é um produto que é pouco explorado no Piauí. Pra você ter uma ideia, no Piauí nós temos... Aliás, o Nordeste é responsável por 98% da produção de caju. Né? E a gente tem no Piauí quase 13 milhões de pés de caju, onde os agricultores esperam todos os anos uma safra para retirar o caju. Enquanto que a goma é retirada do caule. Certo? Acho que você já deve ter visto um exudato âmbar que escorre, quando você corta o caule do caju, sai uma gosma, assim, né? Uma gosma âmbar. Daquilo lá você tira a goma de cajueiro, que é uma mistura de polissacarídeos que a gente utiliza para fazer essa nanopartícula. Então, no caso, não precisaria esperar a época da colheita. Poderia pegar durante o ano todo? Não, durante o ano todo você pode ter... É só ter o pé de caju lá? Isso. Né? Você coleta, né? A goma, faz o tratamento e tal, e isso não impede que a safra de caju continue acontecendo. Seria um extra. Não danifica o pé? Não. Seria um extra. Isso é bem interessante, principalmente Piauí e Maranhão. Eu tiro aqui pelo Maranhão porque a gente está vendo poucas coisas aqui que são realmente exploradas. Uma delas é a questão da agricultura. Por falta de tecnologia, por falta de investimento e, de certo modo, até por falta de um interesse do poder público em investir nisso, que poderia gerar muita renda. Tanto para os dois estados, que infelizmente os nossos dois estados parece que disputa quem é que fica mais pobre em relação aos outros do Brasil, sendo que tem tantas outras oportunidades de gerar renda. Muita possibilidade. Atualmente eu sou professor e participei da criação, né, do Profinit, que é um mestrado profissional em propriedade intelectual e transferência de tecnologia. É essa transferência de tecnologia que a gente precisa exercer e fomentar dentro das instituições de pesquisa, porque as pesquisas não podem ficar lá dentro. Né? Então, esse mestrado é justamente para fazer com que os alunos consigam retirar essas pesquisas da universidade e colocar no mercado. Eu costumo dizer para eles que você nem precisa ter uma boa ideia. Existem muitas ideias por aí. O que precisa é você desenvolver. Né? Eu até dou como exemplo o McDonald's. O cara que desenvolveu o McDonald's, certo? Não foi ele que criou. Então tinha os irmãos McDonald's que criaram e era pequenininho, não ia para frente. E chegou um cara e disse, pô, essa ideia é interessante, eu sei como desenvolver isso aí. Então, a ideia de formação nesse mestrado do Profinit é justamente formar pessoal capacitado para fazer essa transferência de tecnologia. Né? Então, por exemplo, a gente tem um projeto de pesquisa lá com o babaçu. Né? Então, a gente trabalha com o mesocarpo de babaçu fazendo sensores eletroquímicos. São que nem tem o sensor de glicose, que fura o dedo, põe o sangue, né? E você viu a quantidade de glicose. A gente tem sensores eletroquímicos também. No caso, a gente desenvolveu com um filme de mesocarpo de babaçu para detectar produtos, fármacos, né, de uso oncológico. Eles são também muito perigosos. Né? Então, é uma forma de a gente detectar esses fármacos. E para você ter uma ideia, quando a gente colocou o filme de babaçu, aumentou em quase 10 vezes o poder de detecção. Nossa. Né? Então, às vezes, a gente fica patinando em coisas que não tem muito valor agregado. O que a gente precisa fazer é trabalhar com pesquisa fina, né, que traga, que agregue valor a esses produtos. E aqui a gente tem o Buriti daqui do Maranhão, que também é muito rico. Né?
que pode tirar muitas coisas. Justamente, eu já li algumas coisas, e aqui tem muita coisa no Maranhão para ser explorado. Eu falo explorado até cientificamente, economicamente, mas realmente fica muito preso essa questão política. Isso é a parte chata. Fica muito preso a questão de esperar que o poder público faça algo. Por isso é interessante essa parte de investir em pesquisa, investir em ciência. É assim, a lógica mundial, né? A lógica mundial não é daqui, a lógica mundial é que o poder público ele tem que fomentar a pesquisa de base, certo? É aquela pesquisa, por exemplo, vamos lá, qual é o mês do ano que mais produz o óleo de Buriti? Qual é a composição do óleo de Buriti durante todo o ano? Porque a gente sabe que as composições elas mudam conforme a estação do ano, Sim. certo? Sim, mas o que eu vou fazer com essa informação? Isso é pesquisa de base. A priori, você não sabe o que fazer, mas essa pesquisa ela é importante para que se desenvolvam novas pesquisas. Tá entendendo? Então, quando eu for desenvolver um produto à base de Buriti, eu vou lá buscar, poxa, mas quando é que eu vou coletar? Então, já tem uma pesquisa que foi feita para isso. Certo? Então, a lógica mundial é que o Estado ele absorva esse investimento mais arriscado, que é o investimento em pesquisa de base. Certo? Esse conceito de pesquisa de base é muito pedagógico, né? Porque não existe pesquisa de base. Né? A gente chama pesquisa básica e aplicada. O que existe é a aplicação da pesquisa. Né? Mas, assim, didaticamente, a gente separa básica de aplicada. E aí, a pesquisa aplicada é de responsabilidade da própria iniciativa privada. Né? Então, no Brasil, a gente não tem essa tradição. E o que hoje a gente está fomentando, que está discutindo e que está acontecendo, é esse interesse pela iniciativa privada para investir em pesquisa, em inovação. No caso, os alunos das universidades que estão desenvolvendo a pesquisa, meio que provocar a iniciativa privada e dizer, olha, se investir aqui, dá para a gente desenvolver coisa bacana e que vai dar um bom retorno. A gente tem duas formas. Aliás, eu divido em três formas. Né? Uma forma é quando o empresário ele tem um problema, certo? E aí ele busca uma instituição de pesquisa para resolver aquele problema. A outra forma é quando o pesquisador, por sua curiosidade inata, desenvolve alguma coisa e busca a iniciativa privada para colocar no mercado, certo? E a outra forma é quando o pesquisador desenvolve alguma coisa baseada nas necessidades do mercado e ele mesmo empreende, cria uma startup, né? E empreende. E aí depois vem investidores e outros empresários que de repente compram essa empresa, certo? Então, o que acontece é que nas duas primeiras, às vezes as coisas eles não estão muito engrenados, né? Então, você desenvolver alguma coisa e pedir e procurar um empresário para colocar no mercado é complicado. A gente vai só segurar um pouquinho esse assunto, vai para um rápido intervalo e voltamos já já com mais Melhor da Noite. Então sai daí. Estamos de volta com o segundo bloco do seu Melhor da Noite, recebendo aqui o Lívio. Lívio, a gente estava falando sobre a questão de que às vezes parece que a engrenagem não está muito bem, essa parte do cientista com as empresas, de apresentar as ideias. Os teus alunos, tu tenta levar ele para esse lado, tipo, olha, esse aluno tem condições de empreender e tentar buscar um investidor anjo, no caso, montar sua própria startup e juntar também, porque às vezes o cara tem boas ideias, mas o cara não sabe desenrolar muito bem a parte do empreendedorismo. Como é que tu trabalha essa questão? Bom, Caio, para te responder essa pergunta, eu vou fazer um resgate histórico, né, quando eu terminei o curso de graduação, eu fui trabalhar na iniciativa privada. Né? Então, eu trabalhei em 3 laboratórios farmacêuticos. Né? Durante o mestrado, eu trabalhei no laboratório farmacêutico, no setor de P&D, né? de pesquisa e desenvolvimento, desenvolvendo novas formas farmacêuticas, novos medicamentos. Né? Então, eu cheguei a trabalhar em 4 indústrias, né? Antes de entrar para a universidade. Então, eu tinha a visão do lado empresarial, né? Quando entrei no setor público. Né? Então, depois que eu entrei na universidade, todos os meus alunos são incentivados a desenvolver produtos. Então, as minhas pesquisas sempre visam produto.
né? E aí, às vezes, eles não entendem quando eles querem fazer alguma coisa. Eu disse, mas e aí, quando é que você vai conseguir matéria-prima? Não, mas eu tenho aqui 1 litro. Certo, mas e quando eu precisar de 1.000 litros? Não sei, professor. Pois então, isso aí já não... Então, eu tenho essa preocupação, né, de incentivar os alunos a buscar desenvolver projetos que tenham uma aplicação, né, e que eles possam se envolver nessa exploração dessa ideia, né? Que é o ideal, o que acontece em países desenvolvidos é que as teses, as dissertações, os TCCs dos alunos viram produtos, viram startups, empresas, que com certeza não têm a logística que tem uma Coca-Cola, uma empresa grande, certo? E que acabam sendo vendidas para essas empresas grandes, né? Então, isso é o ápice de uma startup, é ser integrada, ser captada, comprada por uma empresa grande. Então, nesse sentido que eu incentivo os alunos a trabalharem. A gente vê muitas ideias que começaram pequenas, empresas grandes vieram e compraram. Um exemplo, redes sociais, o YouTube, o Facebook saiu comprando, o Instagram. E hoje em dia ele faz até como é que eu posso dizer, uma concorrência até meio que desleal. Tenta comprar uma empresa, ela não faz, ele adapta aquele mesmo produto às redes dele. Os stories no Instagram. Eram bem ignorados, mas tentou comprar Snapchat. Snapchat não vendeu, botou os stories no Instagram, hoje tá esse tamanho que tá. Então isso pode acontecer com outros produtos, né? E o que aconteceu com o seu famoso Guaraná Jesus, né? Foi comprado pela Coca-Cola. Guaraná Jesus, ainda tem gente que diz que é piauiense, que piauiense tem esse recalque com o Guaraná Jesus por causa da cajuína. Mas sei que foi um farmacêutico que criou. O que é o Guaraná Jesus? Sim, rapaz, até diziam, né, que no começo foi um farmacêutico mesmo que criou, e por isso o pessoal até brinca com isso, né, tem meio que gosto de remédio. Mas é muito bom. Gosta de Guaraná Jesus? Gosto. Gosta de cajuína? Gosto demais. Mas eu não consegui tomar cajuína. Depois a gente vai falar de um produto que eu desenvolvi, que é justamente uma cajuína mais diluída. A gente pode até mostrar a foto daquelas garrafas, Aurélio, por favor? A gente pode até mostrar logo e conversar sobre isso, como foi que surgiu essa ideia. O nome é Isofit. Isso é um isotônico à base de cajuína. A questão é que a gente deu uma estudada no mercado e verificou que o número de pessoas envolvidas com atividade física tem crescido assustadoramente. Corredores de rua, crossfit, ciclistas, e eles precisam se hidratar, né? E aí, o isotônico é o mais indicado. Só que os isotônicos, na verdade, é soro de reidratação oral, né? Ele tem um sabor ruim. Para melhorar esse sabor, né, foram colocados sabores artificiais, corantes e aromatizantes artificiais. A próxima imagem, no nosso caso, por favor. Nesse caso, não pode permanecer nessa mesma. Pode? Tá nesse caso, a gente pegou a cajuína, certo? Como doador de sabor, cor e aroma. Dessa forma, a gente não utiliza corante artificial, aromatizante artificial e tal, certo? E aí, até um amigo meu disse assim, rapaz, se eu tivesse criado isso aqui em São Paulo, bicho, estava bombando. Eu disse, se eu tivesse em São Paulo, certamente eu não teria criado, porque ninguém conhece cajuína por lá. Realmente. Então, se você pegar o Isofit e pegar outros isotônicos que tem no mercado, você vai e testar um com o outro, você vai ver como é bastante superior o sabor do Isofit. Até Sabe porque vender. A cajuína... Aqui em Caxias, a gente tem uma empresa que já trabalha com ele? Trabalha com o nosso produto. Olha, a nossa produtora, ela é ciclista, viu? Ela é esportista. Então já fez a propaganda, ela já se interessou. Eu gostei, foi dessa hidrate-se com quem entende de calor. Tá certo, veio do Piauí. A gente fez vários banners, né? Com uma brincadeirinha assim, com uma frase desse tipo, sabe? A próxima imagem, Aurélio, por favor. Bom, nesse mesmo rumo, a gente criou também o energético à base de cajuína. Então, a gente tem o isotônico e tem o energético, né? E os energéticos, eu não sei se você sabe, antigamente o pessoal usava muito energético para balada, para tomar com uísque e tudo mais. Daí uma turma começou a usar para os concursos, para as Olimpíadas de Matemática e tudo. Então, daí a gente criou essa marca, Mind e Fit, né? Que mente e corpo, né? E é um energético também com as mesmas características, sem corante artificial, sem aromatizante artificial.
certo? O isotônico, ele foi, eu esqueci de falar, ele foi desenvolvido numa tese de doutorado de uma aluna, Olha, né? Uma rapaz. aluna do doutorado em biotecnologia, Renorbil, a Luane, que hoje ela é professora lá no IFP, Instituto Federal do Piauí, certo? Então, isso aí é o resultado da tese de doutorado dela, né? Que a gente fez essa parceria. E o energético a gente está desenvolvendo ainda. A gente não está com Ele ele, ainda não está no ainda não estamos com mercado. ele no mercado, mas o Isofeed já está no mercado. A imagem eu gostei porque tem energético arretado. A equipe de vocês de desenvolvimento é muito boa, viu? Muito boa mesmo. Para colocar. Isso chama a atenção, né? Já saiu hoje em dia as propagandas, a publicidade, o marketing em si, ele está mais ousado. Antigamente ele era mais apelativo na questão sexual, todos sabemos, propaganda de cerveja era sempre mulher levando cerveja, essas coisas foram proibindo. Mas hoje eu já percebi essa regionalização, e isso é bom, né? Sim, sim. Olha, quando eu estava fazendo meu doutorado, né, eu sempre pensei, quando eu voltar para o Piauí, eu quero trabalhar com coisas Teu locais. doutorado foi onde? Foi em Pernambuco. Sim. Né? Quando eu voltar para o Piauí, eu quero trabalhar com coisas locais. Porque eu ficava pensando, os caras na Inglaterra, nos Estados Unidos, eles têm equipamentos, eles têm dinheiro para gastar com o que eles quiserem. Então a gente não vai conseguir competir com eles, certo? A gente vai competir com eles quando eu estiver trabalhando com azeite de piqui, porque lá eles não têm azeite de piqui. Quando eu estiver trabalhando com cajuína, porque eles não têm cajuína. Quando eu estiver trabalhando com carnaúba, com buriti, com babaçu. Então, essas riquezas locais são os nossos diferenciais. Aproveitar o que tem no estado de vocês. Exatamente. Né? E no estado vizinho aqui, o Maranhão também, tem muita coisa boa. Com certeza. Costa um pouquinho nossa Mata dos Cocais tem uma riqueza muito grande, que é muito pouco explorada. Justamente, eu só lembro do Bolsonaro falando do nióbio. A boca dele era o nióbio e o pessoal tirando onda. Rapaz, mas era uma ideia. É uma ideia, muita coisa aqui no Brasil, eu acredito que só não é explorado por mesmo falta de interesse e acaba, como tem muito, o pessoal deixa passar. A gente tem um exemplo muito grande nos estados do Nordeste. Muita coisa é explorada por quem vem de fora. Uhum. Aqui em Caxias mesmo, as plantações de soja, você citou a soja, estão vindo gente do Paraguai, gente do Sul, vindo para cá, e explorar essa questão das plantações de soja, porque o pessoal daqui não liga. Acontece isso demais. Uma coisa que você falou no bloco anterior, certo? Com relação ao poder público, é uma outra coisa também que a gente tem na nossa cultura que é muito maléfica ao desenvolvimento, que é essa expectativa, essa espera pelo poder público. Sabe? Então a gente precisa arregaçar as mangas e não esperar pelo poder público. Às vezes um empresário quer colocar uma empresa e diz, se o governo me der isenção de impostos, se o governo colocar a luz aqui, e aí fica naquela sabe, esperando a Bolsa Empresário, a Bolsa Família, a ajuda do governo, e aí você cruza os braços, né? Como você mesmo disse. Às vezes tem que vir gente de fora para fazer as coisas que a gente poderia estar desenvolvendo na nossa região. E é isso que eu acho que falta aqui. Vou dar um exemplo. Professores, igual você, que incentivem empreendedorismo aos alunos. Incentivar, cara, daqui tu pode ir mais longe. Daqui tu pode fazer mais. Eu vejo o pessoal, às vezes, desenvolve, faz um TCC de qualquer jeito, só para ter a nota. Tem até ideias boas, nós temos cursos aqui em Caxias na área de tecnologia. Muitas ideias boas que às vezes acabam engavetadas. Eu já vi alunos com ideias sensacionais que acabaram engavetadas. Mas o teu programa tem um papel muito importante nesse ecossistema. Né? O que eu percebo que está acontecendo atualmente? Nossos jovens, os alunos, eles estão querendo empreender. O que eles precisam é de um ambiente propício, certo? Para se desenvolver. Eles precisam de um ambiente propício e precisam de ações. Né? Ambientes de inovação, que a gente diz, como parques tecnológicos, incubadoras de empresa, coworks, Fab Labs. Então, precisam desses ambientes. Sim. E precisam de programas que ajudem, que mostrem isso aí. Né? Então, eu penso que o teu programa é um programa que pode ter
pode servir de uma alavanca muito boa para esse tipo de projeto, para esse tipo de ação, né? Sei lá, de repente você criar aí um dia especial só de empreendedorismo e mostrar pequenas ações, mostrar cases. Eu costumo brincar e dizer que a minha mãe, minhas irmãs são evangélicos, né? E eu costumo brincar com os alunos dizendo que a igreja evangélica ela cresce muito porque ela tem case. Né? Até esse case de sucesso. Esse case, que você chama irmão Caio, vem até aqui à frente contar o seu testemunho. Esse testemunho é um case. Então, é importante trazer um cara daqui de Caxias, certo? Que começou lá vendendo bacuri e hoje tem uma sorveteria. Mostrar um case de sucesso. Como é que você chegou até aqui? Sim. Então, esse histórico, essa questão do case é que me moveu para montar uma empresa. Às vezes, até em casa, é aquela coisa... você já é um funcionário público, já tem um salário razoável, então para que você está inventando de montar uma empresa, que é a Fitofit? Eu digo, como é que eu posso ensinar empreendedorismo se eu nunca fiz um picolé, nunca tive uma barraquinha de cachorro-quente? Não, eu preciso também experimentar na pele o que é ser um empreendedor, certo? Sim, é importante. Você tem que bater cabeça com o que é seu. E não é fácil. Não é fácil. Nem me diga. Não é fácil. É difícil, mas é uma coisa que motiva muito, instiga muito. Eu costumo até dizer, eu tenho alguns clientes de consultoria que eu digo, né? Rapaz, o negócio de vocês parece mais simples, que quando eu vou para dentro da minha empresa, porque eu tenho uma empresa que nós trabalhamos com roupas hospitalares em geral, e só que no caso personalizadas. É complicado, cara, você cuidar aí. Uma coisa chata, muito chata. Inclusive, eu vou até trazer de volta aqui nossa amiga Kessia, falar sobre fluxo de caixa. Rapaz, é uma dor de cabeça quando tu pega na parte financeira da empresa. Organizar é complicado. Essa minha aventura como empreendedor me trouxe muitas lições. Eu fiz muita coisa errada e aprendi muito com os erros. E eu digo para os alunos, cara, é ótimo que você, na graduação, você quebre. Porque, no mínimo, você aprendeu muito. Certo? Por exemplo, quando eu criei minha empresa, eu chamei um bocado de colegas meus, pesquisadores iguais a mim. Certo? E aí, quando a gente precisou trabalhar a questão do marketing, do fluxo de caixa, quem é que sabe? Ninguém. Então, você não tem que buscar sócios que tenham os mesmos conhecimentos que você. Você tem que buscar sócios complementares. Isso. Se eu sou farmacêutico, eu tenho que buscar um sócio da administração, da contabilidade, do marketing. Não posso... E a nossa... Normalmente, o que a gente é levado a chamar os amigos, que têm os mesmos conhecimentos que a gente para se envolver no negócio. Isso é que é importante. Quando a gente montou o Start futuramente também eu vou trazer o Ítalo para falar novamente sobre ele aqui, a gente procurou um de cada área. Cada um que falasse sobre alguma coisa. Eu falo, não adianta botar todo mundo que faz a mesma coisa, que não vai sair para frente. E que cada um, pelo menos, tivesse uma experiência válida. Eu acho que isso é muito importante, porque pega 2 médicos para montar uma clínica. Quando chegar na parte financeira, eles vão. Quando chegar no marketing, isso aqui está acontecendo atualmente aqui em Caxias. Montaram um negócio e o marketing está um pouco empancado. Porque os sócios são médicos. E aí, como é que faz o marketing? Realmente é bem complicado. A tua formação, né, a tua história, ela vai te conduzindo, né? Eu lembro de um caso clássico, né, que é o do Steve Jobs, que ele fez um curso de caligrafia, né? E depois ele usou esse conhecimento para fazer as fontes do computador dele. Né? Um caso também interessante, né, se você vê o material da Tron, o material da Tron tem um design muito legal, tem desenhos muito bons. Só que o criador da Tron, do método Tron, o professor Gildário, certo? Ele é formado em física, tem doutorado em física, e ele esteve no Rio de Janeiro fazendo doutorado, e durante o doutorado dele, um bico que ele fazia era essa coisa de desenho, sabe, de ilustração. Mostrar aqui o livro Coleção Kids, do volume 1, da Tron. E aí, acabou com que esse conhecimento que ele adquiriu lá, ele transferiu para os livros. E nós temos uns livros com um design muito bom. Eles são bem chamativos mesmo, né? Sim, e isso desperta o interesse das crianças. Isso certo? Eu acho bem interessante, porque um dos primeiros
livros que a gente via com o design para chamar a atenção de criança eram mais livros de cursos de inglês. E a robótica assim, hoje em dia é essencial na vida de uma criança, né? Eles já nascem pegando no celular, já nascem mexendo no celular, né? E o ensino de robótica, ele não tinha material didático, ele tinha um manual para montar o robô. Então, com o método Tron, foi criado todo um arcabouço de material, certo? Didático, né? Pedagógico para o desenvolvimento do ensino da robótica, né? E aí foi dividido em duas partes. A robótica passiva, que as crianças menores de 6 anos, elas não têm como programar, elas não sabem mexer com isso. Então, elas utilizam os robôs para aprender, certo? O que elas têm dentro da grade curricular delas. E a partir dos 7 anos de idade, as crianças já mexem, já montando, criando, desenvolvendo soluções, né? Então, é muito essa coisa que está em voga hoje, é de você resolver problemas. A gente faz um rápido intervalo e voltamos já já com mais Melhor da Noite. Não sai daí. Estamos de volta com o terceiro bloco do seu Melhor da Noite, conversando ainda aqui com o Lívio Nunes, e a gente está falando um pouco sobre a questão da Tron. Falando rapidamente, como foi que surgiu essa ideia da Tron? Era uma empresa que já existia? Como foi? A Tron ela surgiu lá no Piauí, de um projeto de um professor lá de Parnaíba, né, que ele notou que no mercado não existia material didático, né, pedagogicamente desenvolvido para acompanhamento dos alunos de robótica, do ensino de robótica. Então, ele criou um método, disponibilizou, só que ninguém aplicou o método. Então, ele foi e criou uma startup, uma empresa, para colocar esse método no mercado, né? E hoje o método está já em 12 estados. Olha, né? rapaz. E aqui no Maranhão, ele é uma franquia por estado. E aqui no Maranhão, a franquia é nossa, né? Então, meu filho que cuida da franquia do Maranhão, o Mauro, e a gente já tem parceria com algumas escolas, né? E é um método assim, bem interessante, porque ele foca na resolução de problemas. Para vocês terem uma ideia, agora, na época do Covid, meu filho foi lá para Parnaíba, para a sede da empresa, e com os colégios fechados, a empresa então resolveu, como tem muitas impressoras 3D, né, fazer máscaras, certo? Máscaras com aquelas face shield, né, e máscaras com filtros. Então a gente foi, estudou, trabalhou e tal, e desenvolveu as máscaras, né? E aí, depois que desenvolveu as máscaras, poxa, a gente conseguiu um certo know-how. O que está faltando no mercado agora, o problema agora são os respiradores mecânicos, né? Então, os Estados Unidos pegou um navio com os respiradores mecânicos que vinham para o Brasil e tal. Então, a gente precisa ter autonomia tecnológica nessa área, porque no caso de uma pandemia, a gente vai ficar sem respirador. Então, a Tron resolveu fazer um projeto de um respirador mecânico, né, feito em impressora 3D, certo? Então, chamou técnicos da universidade, juntou um grupo grande, né? E, através de uma encomenda tecnológica, conseguiu, então, recursos para desenvolver o respirador. Esse respirador foi desenvolvido, deu muito certo, né? Agora nós estamos na última fase, que é de aprovação pela Vigilância Sanitária. Para você ter uma ideia, o negócio aconteceu de uma forma tão interessante que foi criada uma nova empresa para a produção desses respiradores, chamada Outlier, que é a primeira indústria de respiradores mecânicos do Norte e Nordeste, certo? Aqui no Piauí. Né? Aliás, lá no Piauí. A gente costuma dizer que o Maranhão e o Piauí são quase irmãos. Só concluindo, isso mostra para os pais, né, que às vezes tem aquela mentalidade, vou botar o menino na robótica para ele ficar brincando, para entreter. Não, não é isso. A robótica é para desenvolver soluções para problemas reais, né? Por exemplo, teve uma criança que disse, porque o meu irmão bagunça meu quarto, só que minha mãe não quer que eu tranque o quarto. Claro, a gente guarda chave para a criança não se trancar, né? E aí ele disse, então eu gostaria de colocar um sensor na porta do meu quarto, para quando meu irmão passar, dispara uma sirene e eu sei que ele está entrando no meu quarto, eu vou lá e não deixo. Tem como fazer isso. Vamos fazer aqui na robótica. Então, a criança ela acaba
despertando uma necessidade, um desejo dela, e a gente vai lá e ajuda ele a fazer. Ela levou a dor dela, né? Apresentou o problema. Uma outra vez foi uma aluna, uma criança que queria fazer uma lixeira que não tocasse na lixeira, certo? Fosse um sensorzinho que a E lixeira aí a dele. gente ajudou ela lá a desenvolver uma lixeira com sensor de presença, e quando você encosta, a lixeira abre, né? Então, assim, você tem várias possibilidades de aplicação, de desenvolver coisas do dia a dia. Coisas simples que, inclusive, podem virar, que hoje em dia tá com as casas inteligentes. Eu Sim. gosto muito de falar disso porque eu automatizei boa parte do meu apartamento. Agora tá chegando algumas lâmpadas, porque, rapaz, você vai ficando viciado nisso. Dá comando de voz para televisão, para ar-condicionado, para ligar os filtros de linha, a cafeteira, e agora o cara fica preguiçoso. É por isso que eu vou engordar mais, gente. Eu quero para acender as luzes, mudar a cor das luzes e tudo mais. E é algo que antigamente parecia algo surreal, mas é algo que está perto e tá um valor acessível, né? Sim, sim. E você mesmo pode desenvolver. Boa parte disso você mesmo pode desenvolver. Certo? Porque é o seguinte, é como você ter um alfabeto e você escrever livros. Então você tem as ferramentas dentro da robótica, os sensores, né, a parte mecânica, a parte de programação, e aí você reúne essas letras, esse alfabeto tecnológico, e você cria o que a sua imaginação. Tem a parte de comando de voz também com vocês? Tem. Vocês desenvolvem. Uma pergunta que era para eu ter feito, mas a gente emendou no assunto. O custo desses respiradores acaba saindo mais baixo do que fica mais em conta? Para você ter uma ideia, eu acho o nosso respirador vai entrar no mercado em torno de R$30 mil, enquanto que os respiradores importados chegam aqui de 60, 100 mil reais. Alguns chegando até 150 mil reais, né? Dependendo. Isso é só o começo, né? A gente já está pensando, porque o grande problema nas cidades, nos municípios, é a falta de leitos de UTI. Sim. O leito de UTI tem que ter um equipamento básico. Dentre eles está o respirador. Então, a ideia agora é a gente desenvolver também os outros equipamentos que compõem uma UTI, certo? Para que a gente possa disponibilizar em cada município ter UTI, certo? E também esses equipamentos que estamos desenvolvendo agora, como esse respirador, ele também está acoplado à telemedicina, certo? Ou seja, se eu não tiver um especialista aqui, o especialista estiver em São Paulo e eu quiser discutir com ele o caso daquele paciente, eu posso mandar, ele pode ter acesso à máquina, aos dados, né, para acompanhar o paciente à distância. Eu já conversei com alguns médicos, tem uns que ainda são meio resistentes à questão da telemedicina e alguns morrem de medo que a inteligência artificial tome o trabalho deles. Porque se você desenvolve algo com inteligência artificial, que ele consiga fazer uma cirurgia, ele consiga fazer algo até com mais precisão que a mão humana, aí muitos têm medo de, vou ficar sem emprego. Isso é uma realidade, um medo geral, certo? Mas Sim. As pessoas têm que se reinventar. Justamente. Não tem jeito. O futuro ele vai acontecer, embora você não queira. E principalmente essa pandemia fez com que as pessoas, como você disse no começo, né, adiantou 10 anos aí em menos de um. Até a questão farmacêutica também, né? Porque para desenvolvimento da vacina. Sim. Muita gente dizia, não, para desenvolver uma vacina foi 5 anos de teste. Não, já tem a vacina, não sei se vai funcionar. Mas já desenvolveu. Não, na verdade, o desenvolvimento de medicamentos, ele leva um tempo por conta da precisão e da certeza que a gente tem que ter. Sim. Certo? Então, você testa as fases clínicas para qualquer medicamento, né? A gente tem 4 fases. Né? A primeira, você testa o medicamento em pessoas sadias, só para entender como que o medicamento circula no corpo, como que ele se distribui. Né? A segunda fase já é com pacientes doentes, mas com um pequeno grupo de pacientes. Certo? E assim vai aumentando o número de pacientes, certo? Até chegar à última fase, a 4ª fase, que é depois de estar no mercado, a gente continua acompanhando. Então, é muito complicado você colocar um medicamento, apressar um medicamento para entrar no mercado, porque você pode ter problemas. A gente tem históricos problemas de saúde. Assim, o mais emblemático deles foi a focomelia, causado por um medicamento, né, pela talidomida, né, que as crianças nasciam sem braços e sem pernas. Certo? Então, o medicamento foi testado,
Mas só que foi testado num grupo de pacientes e não tinha mulheres grávidas no meio do grupo testado. Daí, quando o medicamento foi liberado para o mercado, que era justamente para enjoo, que as mulheres mulher grávidas grávida tomavam, acabava utilizando. daí deu malformação no feto. Então, por isso que essa preocupação com a vacina. Posso até ter uma vacina pronta, mas eu não tenho segurança para aquela vacina. E olha que uma vacina não é uma ou outra pessoa que vai tomar, né? Você tem que imunizar uma população inteira. Então, tem que realmente ter muita cautela com isso. Mas, certamente, a velocidade de desenvolvimento de tratamentos, de conhecer a doença, como a gente conhece hoje a Covid-19, assim, historicamente não existe isso. Foi sensacional. Tu, como farmacêutico, ficou assim. Claro, estamos no meio da pandemia, um momento triste. Mas eu estou falando nessa questão de desenvolvimento de vacina, de como a questão dos medicamentos e tal, e até o estudo. Como foi para ti, como farmacêutico, ver todo esse desenvolvimento assim, um tempo bem rápido? Cara, eu fiquei, sinceramente, muito orgulhoso com a humanidade, sabe? Porque no mundo todo o foco para pesquisar, sabe? Nós tínhamos, há um mês atrás, eu levantei esse dado, a gente tinha 1.400 testes clínicos feitos no mundo todo. 1.400 testes clínicos, certo? Com coquetel terapêutico de drogas e vacinas. Então, foi um esforço humanitário muito grande. Então, o que se conhece, o que se chegou a conhecer sobre o Covid em 6 meses, nenhuma doença aconteceu isso, né? Então, para você descobrir como é que agia o vírus da AIDS, para você isolar o vírus da AIDS e definir ou descobrir a estrutura do vírus da AIDS, levou muito tempo, certo? Enquanto que no Covid as coisas aconteceram assim muito rápido, foi muito esforço de todos o governo e da iniciativa privada. E mostrou a importância, né, do investimento em ciência, investimento em pesquisa. Essa é a melhor parte que eu achei, né? Porque a gente estava meio que desacreditado pela população, né? Ficava sempre perguntando, e essa ciência serve para quê? Tá aí. A pandemia mostrou isso aí. Então, nós tínhamos gente desenvolvendo máscaras, gente desenvolvendo roupas, né? Tecidos inteligentes, Sim, certo? Anti-Covid, para uso hospitalar. A gente tinha gente desenvolvendo câmaras de desinfecção, certo? Tinha gente desenvolvendo antissépticos, como álcool gel, né? aqueles tapetes sanitizantes também, várias outras sensores, né? Testes, né? Testes bioquímicos para o diagnóstico da Covid. Então, foi um esforço muito grande, que desenvolveu muita coisa ao mesmo tempo. E como eu te disse, uma coisa leva a outra. Então, você desenvolveu esse sensor para a Covid, mas daqui a um dia esse sensor vai ser para a leishmaniose, vai ser para outras doenças, certo? Você vai seguir o mesmo caso. Então, foi muito importante o investimento feito no estudo da Covid, porque vai abrir outros leques de possibilidades. E até tentar, né? Eu acredito que vão tentar prevenir futuras pandemias. Com certeza. Por favor, chineses, parem de comer coisa estranha, cara. Então, dá uma folga aí, bicho. Eu tô lembrando que mostraram agora aí, ó. Não tem o que fazer, o pessoal abriu um sarcófago de 2.500 anos, talvez vamos ter que lutar contra uma múmia. Tu viu essa notícia? Eu vi disso. Agora vamos falar um pouco sobre os livros. Eu vi esse aqui, o tempo de ação, o que o mundo vai exigir de você. Vamos falar um pouco sobre esse livro. Esse livro é uma coletânea de textos, né? De vários amigos que atuam como consultores, certo? Como coaching, né? Onde a gente fala de vários temas que a gente precisa conhecer para agir nesse momento que a gente está vivendo, né? De pandemia, de tecnologias. E o capítulo que me coube foi o empreendedorismo como opção de vida, né? Como estilo de vida. É esse o capítulo que eu falo nesse livro. E esse segundo livro, esse amarelo, é um livro que fala sobre propriedade intelectual. Manual de Propriedade Intelectual, da ideia ao mercado. Isso. Porque depois que você tem a ideia, você precisa proteger a sua ideia, né?
E aí a gente tem várias formas de proteção. As mais conhecidas é a patente e a marca, né? Mas a gente tem outras formas de proteção que a gente detalha nesse livro, de como você faz para proteger a sua ideia. E aí você poder explorar comercialmente essa ideia. Se eu quiser adquirir esses livros, como é que eu faço? liviocesar@hotmail.com. Fala para aquela câmera ali. liviocesar@hotmail.com. Principalmente esse aqui eu fiquei muito interessado, viu? Queria adquirir um livro desse. Ah, e eu estou fazendo um combo em que esses 2 livros saem por o preço de um, saem por R$60. Olha, excelente preço. E só tenho 2 aí no carro, hein? Olha, acho que, esse cara é vendedor. Não, mas eu acho bem bacana, porque livros bons, óbvio. Mas eu acho que toda leitura é válida. Mas é um investimento que é para a vida toda, cara. Eu gosto de livros. Infelizmente eu tive que comprar um Kindle porque eu não tenho mais espaço para colocar nada. Eu teimo. Eu coleciono quadrinhos, livros e o espaço vai acabando. Mas eu sempre gosto de comprar livros desse que vão me ajudar, que vão servir como um incentivo a mais. Eu tenho muitos livros, e-books, né? Mas assim, o romantismo de você pegar, folhear, riscar, eu acho que isso não vai acabar nunca. Eu posso usar um termo meio pesado, já estamos nos aproximando das 9h30 da noite. Eu vou até pedir desculpa para a produtora, viu, tampa ouvido, mas tem uma coisa que dizem que livros são como os seios, né? São legais na tela, mas é melhor na mão. Dizem isso, então realmente eu gosto do livro físico, cara. Sem contar que fica bonito na estante, cara. Fica bonito, fica bacaninho o livrozinho lá. Mas o livro lido, né? Que tem gente que compra e só deixa de enfeite. Eu tenho feito atualmente o seguinte, eu compro os quadrinhos físicos para ficar bonitinho na estante e leio o quadrinho digital. Que aí eu não fico pegando nas folhas. Esse livro é o livro que eu utilizo como base para a disciplina que eu ministro lá na universidade, de propriedade intelectual. Eu ministro uma disciplina que eu abro vaga para alunos de todas as áreas, né? É bem interessante porque a turma é muito misturada e eu acho isso sensacional, né? Eu tenho alunos bem jovens, alunos já professores da universidade e de áreas totalmente diferentes. Eu tenho gente do direito que tem aula comigo, da medicina, da farmácia, da química, da agronomia. Você vê aquela mistura de ideias, né? Isso é muito bom. Que isso é interessante, traz uma riqueza muito grande para Pois é, eu tive algumas experiências de turmas mistas por algumas disciplinas que meus colegas, infelizmente, saíram reprovando e para não ficar só eu, saíram misturando. E foi interessante ver as ideias, exceto a turma de direito. Eu odiei vocês do fundo do coração. Aquele meu ataque de raiva na Facide, eu não me desculpo em nada. Mas realmente, porque eu via que o pessoal não queria aprender, o pessoal estava para fazer bagunça. Eu sempre fui aquele aluno curioso. Liv, mas vamos lá. Deixa tuas redes sociais pra gente aqui, caso alguém queira acompanhar, a rede social da Tron, viu, para aquela câmera. Bom, a Tron, hoje em dia é muito fácil a gente achar tudo no Google, né? Sim. Mas assim, tem o Isofit Oficial, que é o Instagram, né? Tem a Tron Maranhão, né? E o meu e-mail, que é liviocesar@hotmail.com, que eu já falei anteriormente. Então, Livius, eu gostaria de agradecer você ter tirado esse tempo para falar com a gente. Muitas coisas que ainda poderiam ser ditas. Fica o convite aí futuramente. Quero alguém aqui para falar da Tron, ou você, ou seu filho. Falar especificamente da Tron, porque robótica é um assunto que interessa muitas pessoas. É o futuro. Sim. E principalmente aí uma robótica voltada para crianças, que já vão ter essas ideias e tudo mais. Então, eu gostaria de agradecer. Espero que você tenha gostado. Eu que agradeço a oportunidade. Né? Faço votos que se você faça muito sucesso nesse programa, né? A gente vai acompanhar. Né? E estamos à disposição. Né? Lá no Piauí, lá em Teresina, a gente tem muitos contatos. Agora mesmo a gente está montando uma incubadora de empresas da universidade. Também a gente está com um projeto lá do Piauí Tech, que é um parque tecnológico que a gente está criando, que junta o Sebrae, a FIEP, as universidades. Né? Nós temos um grupo muito interessante que trabalha lá incansavelmente
chamado Rede Pense Piauí, que é um grupo de pessoas que não tem CNPJ, são pessoas que se reúnem para pensar o futuro do Piauí. E nós, atualmente, estamos bastante engajados nessa luta para a criação do Parque Tecnológico do Piauí, né? A universidade já acenou com o terreno, a FIEP está nos dando lá um andar para a gente colocar a parte do cowork, incubadora de empresas e a gestão do parque, né? Vamos conversar futuramente para ver se a gente traz isso aqui para o Maranhão, viu, Luiz? Vamos trazer isso aqui para o Maranhão. Muito obrigado, e a você de casa, muito obrigado por ficar com a gente até agora. Uma ótima noite e até o próximo. Boa noite.